Fala pessoal, tudo beleza? Aqui ó, vamos reagir a um vídeo aqui do O Hacker que Expôs os Podres do Futebol. O vídeo tem 7 dias que foi postado pelo canal do Stax Gustavo Pinheiro. Deixa o like e se inscreve no canal do cara aí. Bora ver o vídeo aqui ó. Pode ser que mesmo sendo muito fã de futebol, você não saiba que entre 2015 e 2018, mais de 70 milhões de documentos confidenciais envolvendo alguns dos maiores clubes do mundo foram vazados através de um site chamado Football Leaks. Foi por meio do Football Leaks que o mundo, por exemplo, ficou sabendo que Cristiano Ronaldo havia assinado um acordo de silêncio com Catherine Mayorga após uma acusação de estupro em Las Vegas, ou que nomes como José Mourinho e Di Maria estariam ocultando milhões em paraísos fiscais e que o PSG e o Manchester City mentiam nos seus balanços para burlar a regra de fair play financeiro. Cara, todo jogador faz isso, do Di Maria e do Mourinho, basicamente porque eles querem proteger seu patrimônio. Tipo, não cabe a ninguém falar se é certo ou errado. Se a gente estivesse no lugar dele, talvez faria o mesmo. PSG e Manchester City, é óbvio que eles burlam, porque esses clubes em si, mesmo que agora são grandes holofotes, não dá o dinheiro que eles gastam, que eles arrecadam. Não é igual um Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique. Não é igual. Mesmo depois de toda a grife. Todo mundo sabe disso. Mas ainda mais bizarro do que as revelações feitas pelo Football Leaks, só mesmo a história que fez com que o criador do site, o Rui Pinto, acabasse ficando conhecido como o Snowden do esporte. Se você não sabe quem é o Snowden, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar linkado no fim do vídeo. Então hoje nós iremos falar sobre a história da criação do Football Leaks e como ele mudou o mundo do futebol pra sempre, da forma que conhecemos hoje em dia, e o que aconteceu com o seu criador. Então deixa o like embaixo pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui, todo like faz uma diferença absurda no desempenho aqui dos vídeos, então deixa o joinha embaixo pra poder me ajudar. Lógico, só se você curtiu o vídeo, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, o vídeo de hoje é patrocinado pela Bonox. A Bonox é um site que eu mesmo uso pra comprar meus gift cards, e aqui tem muitas opções, desde jogos como League of Legends e Valorant, plataformas como Xbox Game Pass, Google Play e PSN, e serviços como iFood, Uber e... Galera, não tem como pular a parte que o cara tá falando do patrocinador do vídeo dele. Tá usando o vídeo do cara, então pelo menos assistir até a parte do patrocinador. Espero que vocês entendam. Spotify e várias outras coisas. Com certeza aqui no site deles tem alguma coisa que vocês precisam e é super confiável e rápido pra comprar, até porque eles aceitam Pix e PicPay como forma de pagamento. Pra comprar é bem simples, basta adicionar o produto que você quer no seu carrinho e escolher a sua forma de pagamento. E agora em junho estamos na segunda temporada do programa de fidelidade da Bonox. Funciona assim: ao fazer as compras você vai ganhar as Bonox Coins, que vão te dar cupons de desconto e novos benefícios pra serem resgatados. Vocês podem conferir todos esses benefícios na página da Bonox. E antes de você finalizar sua compra, já começa aí com um desconto de 5% usando o cupom STACK5, só você colocar na hora que estiver finalizando o pagamento que o desconto já vai funcionar. Então dá uma olhadinha no site, eu mesmo uso, é super confiável e com certeza vocês vão curtir. Pra qualquer problema vocês podem usar o suporte da própria Bonox nesse e-mail que tá aparecendo aqui da tela, e muito obrigado por patrocinar o vídeo. Dá uma olhadinha no link aí na descrição pra dar uma força aqui pro canal, e agora vamos ao nosso assunto. Antes de se tornar o homem mais temido dos bastidores do futebol europeu, Rui Pinto era apenas mais um torcedor fanático do FC Porto, que morava em Vila Nova de Gaia, em Portugal. O ápice dessa paixão veio quando Rui viu seu time vencer a Liga dos Campeões em 2004, mas dali em diante as coisas ficariam mais complexas. Com o tempo, Rui viu o Porto perdendo espaço para clubes europeus com muito mais dinheiro e percebeu que o futebol, que ele tanto amava no fim, era apenas mais um negócio que vence quem tem mais grana. Em 2008... É óbvio, cara. Tipo assim, futebol envolve muita paixão, mas se a gente for parar pra pensar, tipo assim, a gente deixa de amar. É muito bizarro, é muito bizarro. A gente fala muito do futebol europeu, é diferente, cara. É diferente, mas os caras também que curtem futebol europeu têm a mentalidade diferente. Então, cara, tem maracutaia em todo lugar, pode acreditar. Ele entrou na faculdade de História e começou a se apaixonar por algo bem específico: vasculhar documentos que não são divulgados ao público e tentar entender o que eles significavam. Foi assim então que essas duas paixões se misturaram e Rui começou a vasculhar contratos de jogadores, registros de empresas, movimentações financeiras entre clubes e fundos de investimento. Foi desse jeito que ele descobriu que o seu clube do coração, o FC Porto, havia feito um negócio com o Real Madrid envolvendo o volante Casimiro, e que no meio dessa transação 700 mil euros haviam sido destinados ao filho do presidente do Porto. Começava ali a fagulha que viria a se tornar o futebol. Caraca, aí o estopim é o cara descobriu que o clube do coração dele foi lá e desviou dinheiro, porque isso é desvio, cara. 700 mil é desvio. Pode ser R$1, pode ser 1 milhão, 1 bilhão. Mas desviou. Tipo, ainda mais depois a draga que o Porto entrou. Porque se tinha ganhado a Champions, o torcedor queria mais e mais, né? Mas antes disso, Rui teve aí, digamos, um probleminha com a justiça. Em 19 de outubro de 2014, 34 mil euros simplesmente apareceram na conta de Rui Pinto, vindo diretamente do Caledonia Bank, nas Ilhas Cayman. As autoridades já ligaram alerta, até que 3 semanas depois chegou um valor muito mais alto: 227 mil euros enviados diretamente de uma conta da empresa de jatos particulares, a NetJets, também no Banco das Ilhas Cayman. De acordo com uma denúncia registrada no Ministério Público, alguém havia feito um ataque de phishing para invadir os servidores de e-mail do Caledonia Bank e esse... Cara, isso é muito estranho. Isso aparecer dinheiro, tipo assim, o cara começa a investigar e aparece dinheiro. Muito estranho mesmo.
mesmo alguém teria também magicamente transferido aquela grana pra conta de Rui. Eu tô falando desse jeito porque, incrível que pareça, nunca foi provado oficialmente que Rui executou esses ataques. E o mais louco disso tudo é que ele ainda conseguiu sair com 17 mil euros no bolso e fez um acordo pra devolver o resto. Uma combinação que no ano de 2015 acabou levando à criação do Football Leaks. Depois da descoberta sobre o filho do presidente sendo beneficiado na venda do Casimiro, Rui acabou chegando na Doyen Sports, empresa de investimentos esportivos envolvidas em negociações com vários clubes da Europa. Ali ele descobriu contratos que envolviam uma prática proibida pela FIFA chamada Third Party Ownership. Essa tática basicamente consiste em investidores comprarem porcentagens de jogadores com o objetivo de lucrar em futuras transferências. Usando suas técnicas de phishing, Rui obteve acesso a e-mails e documentos internos da Doyen. E no dia 29 de setembro de 2000... Não, então se a FIFA vier aqui no futebol brasileiro, já era, porque o que mais tem é isso. E tipo assim, é descaradamente, porque tem muito clube que, tipo assim, ele não tem dono e vai lá os investidores que compram o jogador. Todo mundo sabe disso, cara. Se a FIFA vier aqui no Brasil, não sobra um. 2015, ele decidiu que enviaria um e-mail pro jornalista Antônio Varela, do jornal esportivo português Record, com a seguinte frase: "Bem-vindo ao Football Leaks. Este projeto visa mostrar o lado oculto do futebol. Infelizmente, o esporte que tanto amamos está podre, e está na hora de dizer basta." Um dos primeiros impactos concretos aconteceu com o FC Twente, da Holanda. Os documentos revelaram que o clube havia vendido parte dos direitos de 7 jogadores a um fundo da Doyen, o que violava as regras da Federação Holandesa. O clube foi banido das competições europeias por cerca de 3 anos e virou inimigo número 1 do Football Leaks. Mas aquele era só o início e Rui não pretendia parar tão cedo. Na matéria da Record, Rui usava o pseudônimo de John e dizia que não fazia os ataques sozinho, mas isso era só pra despistar mesmo, porque na realidade ele era a única pessoa nessa operação. Com o aumento da visibilidade, o Cara, tipo assim, é muito perigoso, cara. Falar a verdade é muito perigoso. Mexer com gente poderosa é muito perigoso. E todo mundo sabe que no futebol tem time que é comandado por máfia, por coisas piores. A gente sabe, a gente sabe que o PSG, quem é o dono, é um país. E os países não estão de brincadeira. Cara, é muito bizarro, cara. Sinceramente, a gente nem sabe se esse cara tá vivo ainda, né? Vamos ver até o final do vídeo. Então, por isso, você tem que continuar no vídeo pra você saber se vai falar ou não também, porque eu tô reagindo a primeira vez, não tinha visto antes. blog do Football Leaks foi atacado, ele saiu do ar algumas vezes, mas não teve jeito. Mesmo mexendo com gente com muita grana, Rui sempre dava um jeito de fazer o site voltar ao ar. Em dezembro de 2015, Rui Pinto deu uma entrevista ao The Times dizendo que o Football Leaks recebiam dados de pessoas que estavam dentro da indústria do futebol e que estavam indignados com o abuso do sistema, mas isso também era mentira porque grande parte dos vazamentos vinha dele mesmo, de informações que ele mesmo conseguia. O primeiro jornalista a conhecer o verdadeiro Rui Pinto foi Rafael Buxman, repórter do Der Spiegel, que já investigava finanças do futebol há anos. Rui viu nele alguém que lutava pela mesma causa dentro do futebol e topou se encontrar pessoalmente com um repórter em Budapeste, onde estava morando. Rafael viajou até Budapeste esperando encontrar um insider da FIFA, mas ao invés disso, Rui era apenas um universitário de 27 anos que levou ele pra comer churrasco e assistir Real Madrid versus Roma. Parece ter sido um rolê bacana, eu iria. No fim daquele encontro, Rui entregou um HD com 800 GB de dados, mas aquilo não era nada. Conforme os anos foram passando, Rui forneceu ao Der Spiegel mais de 4 terabytes de material, firmando assim uma parceria lendária com o jornal. Ao todo, foram mais de 88... Cara, imagina se envia pra alguém 4 terabytes de vídeo. Cara, imagina o quanto disso... Nossa, é muita coisa, é muita coisa. Tipo, e tem coisas que o cara preferiu não mexer porque o vespeiro ia chegar nele. Tem muita coisa que sinceramente, é difícil. milhões de documentos, incluindo contratos, e-mails, planilhas, PDFs, apresentações e comunicações internas entre clubes, agentes, atletas e dirigentes. O Der Spiegel reuniu os dados e, vendo que ali tinha muita coisa que rendia cadeia pra uma galera, compartilhou tudo com um consórcio jornalístico de colaboração investigativa europeu, que envolvia veículos de 13 países. Uma equipe sem precedentes então foi montada na redação da revista em Hamburgo, com servidores próprios e um sistema especializado em busca. Juntos eles classificaram e cruzaram as informações e iniciaram uma série de reportagens que abalaram as estruturas do futebol europeu. Algumas dessas revelações que vieram em documentos autenticados como verdadeiros eram as seguintes: Cristiano Ronaldo usava empresas offshore para esconder rendimentos, José Mourinho sonegava imposto por meio de sociedades em paraísos fiscais, Jorge Mendes articulava contratos usando empresas laranja e jogadores como Gary... Cara, tipo, a gente nunca ficou sabendo disso. Tipo, o brasileiro acompanha o futebol europeu há muito tempo e, tipo assim, a gente não fica sabendo dessas coisas, cara. Simplesmente não chega, a mídia não chega, porque talvez pode aparecer alguém no Brasil que queira fazer o mesmo. E a gente sabe que a mídia e os poderosos no Brasil são unha e carne. Talvez seja por isso. Você já parou pra pensar? Bailey e Neymar tinham cláusulas e bônus escondidos dos torcedores e da imprensa. A partir dali, o Football Leaks deixou de ser um blog isolado e iniciou uma série de investigações, incluindo a informação de que Cristiano Ronaldo havia pago $375 mil pelo silêncio de Catherine Mayorga em 2010 como parte de um acordo de confidencialidade relacionado a uma alegação de estupro ocorrida em Las Vegas em 2009. A informação levou à reabertura do caso. Cara, é muito estranho. A mulher acusa o Cristiano Ronaldo desse crime e ele oferece ela um dinheiro pra ficar calada e ela aceita. Ela não ia querer justiça? Será que no final ela queria dinheiro? É muito estranho esses acordos, cara.
pela polícia de Las Vegas e ao início de um processo civil movido por Catherine contra Cristiano Ronaldo. Mas em 2022, um juiz federal dos Estados Unidos descartou a ação civil alegando que os documentos confidenciais obtidos pelo Football Leaks vieram de forma ilícita e isso comprometia a integridade do processo. Cristiano Ronaldo talvez tenha sido o nome mais presente ali no Football Leaks, já que também vazou a informação que ele usava uma empresa chamada Tolling, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, para receber dinheiro de direitos de imagens e evitar pagamento de impostos da Espanha. Em 2019, ele foi condenado por fraude fiscal e pagou uma multa de quase 19 milhões de euros e recebeu uma pena suspensa de 2 anos de prisão. Foi informado também 19 milhões de euros, cara, é muita grana. Que foi ele pagou a multa. que Gareth Bale, ao ser transferido para o Real Madrid, custou cerca de 100 milhões de euros, valor que era superior à contratação do Cristiano Ronaldo, mas esse clube mentiu, falando que o valor da contratação tinha sido menor para poder manter o status do jogador. Outros jogadores grandes também foram citados em questões menores, como cláusulas escondidas e dinheiro recebido por fora, como o Lionel Messi, o Neymar, o James Rodrigues e vários outros. O site Football Leaks chegou num nível tão grande de influência que o Parlamento Europeu iniciou uma comissão de inquérito para investigar a evasão fiscal no futebol, citando o Football Leaks como ponto de partida. Em 2012 foi revelado que o Manchester City usava a tática de receber patrocínios de empresas ligadas ao próprio dono do clube, o Sheikh Mansour, membro da família real de Abu Dhabi. Um vazamento de e-mails internos, Rui apurou que esses valores eram então inflados para que o Sheikh recebesse valores acima da média de uma de suas empresas vindo... Cara, mas o City não teve um processo desse da Europa agora há pouco? O que aconteceu com esse processo? Porque o City era pra estar banido, porque obviamente ele burlou o fair play financeiro, mas não aconteceu nada. É muito engraçado isso, cara. Essas coisas sempre acabam em água. de outra de suas empresas. O City chegou a ser banido por 2 anos da Champions League, mas a decisão foi revertida no Tribunal Arbitral do Esporte, o que levantou ainda mais suspeitas sobre as instituições reguladoras do futebol europeu. Os arquivos mostram também que, pelo menos desde 2016, os maiores clubes da Europa discutiam a criação de uma competição fechada chamada Superliga Europeia. O plano era reunir os times mais ricos em um torneio exclusivo à parte dos campeonatos mundiais. Clubes como o Real Madrid, o Juventus, Barcelona, o Manchester United, o Milan e o Bayern discutiram nos bastidores como abandonar suas ligas e formar uma nova ordem mundial aí no futebol. A tal Superliga de fato seria anunciada ao mundo apenas alguns anos depois, em 2021, e enfrentaria uma grande rejeição de torcedores, da federação e até mesmo de alguns jogadores. Naquele momento havia ficado claro... Cara, é só questão de tempo. Essa Superliga vai chegar. Porque esses caras querem, quando eles querem, o dinheiro fala mais alto, cara. Sinceramente, se as ligas nacionais não fizerem alguma coisa, isso vai sair do papel em algum momento. É só eles piscarem que vai acontecer. O reinado de Rui não duraria muito tempo, especialmente mexendo com tanta gente poderosa. Mas o que fez a sua casa cair mesmo foi um erro que ele cometeu bem antes disso tudo começar. Em outubro de 2015, poucos dias depois do lançamento do Football Leaks, Rui Pinto enviou um e-mail com um nome falso para Nélio Lucas, CEO da Doin Sports, alegando que os documentos em seu poder eram piores do que ele imaginava. A mensagem dava a entender que o conteúdo poderia ser mantido em sigilo se um acordo fosse feito. Rui sugeriu que Lucas fizesse uma doação aí entre 500 mil e 1 milhão de euros para que ele continuasse em silêncio. Parece que no fim das contas, nem mesmo Rui era tão idealista assim como se fendia ser, já que teoricamente ele deixaria de expor documentos importantes em troca de dinheiro. Cara, no final, os caras... Parece que o mundo só é movido por dinheiro, cara. É muito triste. É muito triste mesmo e revoltante. O cara realmente queria fazer alguma coisa ou ele só queria dinheiro? Assim como seus inimigos estavam fazendo. Lucas imediatamente procurou a polícia portuguesa e, em conjunto com o departamento de cybercrime, ele organizou uma armadilha. Nos e-mails seguintes, Rui indicou que seu advogado estava pronto para seguir e discutir os termos do negócio, e foi nesse momento que ele cometeu o maior erro. Lembra que eu disse que Rui cometeu um caso de phishing alguns anos atrás e conseguiu sair ileso e até com uma grana no bolso? Tudo isso foi graças a seu advogado, o Aníbal Pinto, que, acredite, não é parente dele, mas que o defendeu naquela ocasião. E aquele era exatamente o mesmo advogado citado no e-mail com nome falso. Lucas marcou uma reunião com o Aníbal e foi até lá usando uma escuta, e lá Aníbal pediu 300 mil euros mensais durante 5 anos e recusou quando Lucas ofereceu 1 milhão de euros para encerrar o assunto ali mesmo. Então eles não chegaram num acordo. Com a ligação a Aníbal, o nome de Rui agora era oficialmente um dos principais apontados como possível dono do Football Leaks, e em 2014 sua identidade foi revelada pela revista portuguesa Sábado, piorando ainda mais a situação. O último vazamento de Rui aconteceu em novembro de 2018, com uma nova leva de documentos expondo Gianni Infantino, presidente da FIFA, dentro de acordos de bastidores com PSG e Manchester City para aliviar possíveis punições por quebra do fair play financeiro. 6 semanas... Claro que esses times eram ajudados. Todo mundo sabe, velho. Porque senão era pra eles serem banidos há muito tempo. Porque o PSG é descaradamente. Porque o City ainda tem a desculpa de estar na Premier League. A Premier League paga muito e tal, e tal. Agora o PSG, cara... Um time que você traz Neymar e Mbappé na mesma temporada, cara. Neymar por 222, Mbappé por 180. E o seu time é o PSG. Não tem como você não ser banido. Cara, é muito bizarro. Todo mundo sabia disso. Mas as pessoas aceitam no final. Depois, no dia 16 de janeiro de 2019, as autoridades conseguiram provar que Rui Pinto era o responsável pelo Football Leaks e ele foi preso imediatamente. Durante a prisão, os agentes prenderam o notebook de Rui, 3 celulares, 3 pendrives e 14 HDs que juntos somavam 29 terabytes de dados. Depois de ser preso preventivamente, Rui foi mantido numa cela isolada com tornozeleira eletrônica e passou a dar entrevistas mesmo dentro da cadeia. Em uma delas, ele chegou a dizer que estava sendo usado como bode expiatório pelas autoridades portuguesas por ter mexido com o que ele mesmo chamou de o lado mais podre do futebol. William Bourdon, o mesmo advogado do caso de Snowden, resolveu assumir o caso de Rui e no final de março de 2019, depois de uma longa batalha judicial, a Hungria autorizou a extradição de Rui até Portugal. O que nenhum deles esperava é que Rui seria
seria recebido como uma espécie de herói por ter desmascarado parte da corrupção no futebol. E o Ministério Público apresentou contra ele 147 acusações de crimes, incluindo acesso ilegítimo a sistemas, violação de correspondência, sabotagem cibernética, tentativa de extorsão e furto de dados. William fez um ótimo trabalho de defesa e conseguiu descartar mais de 50 dessas acusações, mas ainda assim eram muitas acusações diferentes pra poder dar conta. O julgamento começou em setembro de 2020 no Tribunal Criminal de Lisboa e tinha tanta prova pra analisar que simplesmente demorou 3 anos até sair o veredito final. Em julho de 2023 veio a sentença. Rui Pinto foi condenado a... Cara, olha pra você ver, tipo assim, sem acusações, cara. Tipo assim, o cara criou um site, obviamente ele obteve provas ilicitamente, mas, cara, sem acusações não tem cara no mundo que consegue. É isso que os poderosos fazem quando uma pessoa comum tenta crescer e tenta desmascarar. É muito bizarro, cara. 4 anos de prisão com pena suspensa, o que significava que ele não precisaria continuar na cadeia. O tribunal considerou que, embora ele tivesse cometido crimes informáticos e acessado ilegalmente sistemas privados, sua colaboração com as autoridades e a utilidade pública das informações divulgadas pesaram na decisão de colocá-lo em liberdade. Mas atualmente é bem possível que Rui volte pra cadeia, já que em janeiro de 2025 ele voltou a ser julgado, e dessa vez por 241 crimes, incluindo 201 de acesso ilegítimo qualificado, 22 de violação de correspondência. E os caras continuam martelando, e mexeu com gente muito poderosa. Tipo assim, e ter mostrado a identidade ele ter deixado descobrir a identidade dele foi o erro dele, cara. E já era. Enquanto eles não no cara, eles não vão parar. Pode ter certeza disso. Correspondência gravada e 18 de danos informáticos, então sabe-se lá o que vai acontecer com ele aí nos próximos meses. Pra alguns, Rui é visto como um homem que fez justiça sozinho, e pra outros, ele é visto mais como alguém que agiu por benefício próprio do que por qualquer outra coisa. E qual que é a sua opinião? Você acha que ele tava indo no caminho certo e acabou se perdendo no meio de tanta grana, ou ele na real nunca teve grandes intenções em mudar o mundo do futebol? Enfim, Cara, eu acho que o cara queria chamar atenção, ele ia levar uma grana nisso, só que ele cometeu um erro. Ele foi com muita sede ao pote. Ele deveria ter sido um pouco mais cauteloso, cara. Um pouco mais cauteloso ele teria conseguido. Mas e você, qual a sua opinião? Deixa sua opinião aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva. Falou!